Bom, então a nossa dinâmica das audiências, dessa audiência vai ser a seguinte: eu começo com uma breve apresentação, essa que eu já estou fazendo, né? Em seguida, a gente tem um processo de elaboração de propostas coletivas. A ideia é que essa seja uma audiência pública propositiva, que a gente saia daqui com propostas para o território, até porque esse ano a gente vai ter um recurso reservado para o orçamento cidadão. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Acho que chegou. Libras, muito bem-vinda, a gente estava te aguardando, acabamos de começar, pode subir ao palco, fica à vontade. Bom, então a gente vai ter a minha apresentação, depois um espaço para elaboração das propostas, são as propostas coletivas. Em seguida a gente abre o diálogo aberto, onde o subprefeito vai explicar as realizações do último ano da subprefeitura, então algumas obras, algumas conquistas que ele conseguiu trazer, e em seguida a gente abre para a fala dos munícipes. Então, audiência pública é sinônimo de microfone aberto, de a população ter seu espaço para fala. Então, em seguida a fala do Fábio, a gente abre o microfone. Quem quiser falar, peço a gentileza de se inscrever. A gente tem uma lista para inscrição para fala, que está ali na mesa, ali fora. E depois a gente já encerra, tá? A gente prevê no máximo 3 horas de audiência pública, mas como tem pouca gente inscrita para fala, a gente deve terminar antes. Pois bem, o Orçamento Cidadão é um processo participativo na elaboração do projeto de lei orçamentária anual. Com o Orçamento Cidadão, suas propostas da população podem ser incorporadas ao orçamento da prefeitura. Qual que é a lógica desse processo? A prefeitura tem seus planejamentos, as secretarias, a subprefeitura tem seus planejamentos, tem suas entregas, suas realizações. Às vezes fica faltando alguma coisa, às vezes precisa de algum ajuste, e às vezes vai num sentido que é oposto, ou que é a visão da população, né? Então, o Orçamento Cidadão é um espaço para a gente solicitar esses ajustes, essas entregas adicionais e esse planejamento vindo diretamente da população. Também é um espaço de participação e valorização do CPM, que é um Conselho Participativo Municipal. Tem alguém do CPM aqui? Muito bom. Depois eu vou ter uma conversa com vocês. Bom, então esse é o CPM. Atenção, esse ano o Orçamento Cidadão está um pouco diferente. A gente tem algumas mudanças importantes. Tá? Uma análise interna nossa, a gente fez aqui uma avaliação do Orçamento Cidadão dos anos anteriores e também muito de conversa, de retorno de população e de conselheiros do CPM, foram promovidos alguns ajustes. Primeiro, a análise de viabilidade foi antecipada. Antigamente a gente selecionava um monte de propostas, fazia análise no fim. Esse ano a gente trouxe a análise mais para o começo. Qual que é o objetivo? Que quando tiver votação, a população só vote em proposta que já é viável. Nos anos passados, a gente tinha pessoal se mobilizando para votar em propostas e inclusive chamando outras pessoas. Aí, quando votava, a proposta era considerada inviável, era um balde de água fria. Tá? Então, a gente teve esse tipo de crítica, mudamos o processo. Em contrapartida, o que acontece? Vai ter muito mais propostas sendo analisadas lá pela prefeitura. Então, a gente estima que 3 vezes mais propostas. É possível que a gente tenha uma queda na qualidade das análises, porque é ao mesmo tempo, praticamente. Né? Mas eu acho que a gente está nesse processo de teste, vamos dizer assim, nesse primeiro ano, o processo está desse jeito, eu acho que vai ser para melhor. Tá? Outra mudança há uma nova etapa, a etapa de recurso. Se a análise de viabilidade... Ano passado não tinha isso. Se a população, se alguém discorda da análise de viabilidade, é possível recorrer. Às vezes a análise é muito superficial,
às vezes ela recaiu sobre um espaço público, um terreno, por exemplo, que não foi o que tinha sido indicado na proposta. Então, é possível recorrer. Falar, olha, não concordo com essa análise de viabilidade. Então, a gente previu uma etapa de recurso. Importante, quem apresenta recurso é conselheiro do CPM. Tá? Para não deixar um negócio muito amplo, a possibilidade de muito recurso, a gente não ter capacidade de analisar, porque tem isso também, a capacidade é limitada. Então, a gente restringiu, apenas os conselheiros podem fazer recurso, apresentar. Né? Tem a titularidade da apresentação do recurso. Se algum munícipe quiser apresentar o seu recurso, ou tiver, a gente pede que procure o CPM. Eu vou falar disso daqui a pouco. Mais destaque para a atuação do CPM. Eles podem apresentar propostas diretamente e são responsáveis pela interposição de recursos. E aqui, por último, eu acho que a principal mudança, talvez, esse ano a gente vai ter recurso específico do Orçamento Cidadão. São 320 milhões, são 10 milhões por subprefeitura. Até o ano passado, o Orçamento Cidadão ele era construído com o orçamento de cada pasta. Por exemplo, as demandas do Orçamento Cidadão da Secretaria de Educação eram feitos com recursos da própria Secretaria de Educação. Não tinha entre aspas, não tinha um dinheiro extra, um dinheiro de fora, um dinheiro novo. Né? Esse ano a gente mudou, conseguimos mudar. Então, a gente tem dinheiro novo no Orçamento Cidadão, é um valor de 10 milhões de reais por subprefeitura. Por que 10 milhões? Esse recurso, ele incorpora um recurso que ia para o CPM. O CPM, no ano passado e nesse ano, ele tem sobre sua governança um recurso de 6 milhões de reais. Né? Os conselheiros sabem. No ano que vem não vai ser mais assim. Esse valor vai subir para 10, mas ele está incorporado ao Orçamento Cidadão. Então, isso termina por dar um processo mais redondo, um fluxo com prazos, com responsabilidades. É algo que muitos conselheiros reclamaram, não sei se é a melhor palavra, mas eles nos informaram essa dificuldade até do uso dos 6 milhões. Algumas subprefeituras não conseguiram. Não sei se é o caso aqui. Mas, então, até uma conversa em conjunto com a Casa Civil, optou-se por integrar os dois processos, o Orçamento Cidadão e o recurso, que até então estava com o CPM. Pois bem, as etapas estão aqui. Então, a gente está nessa primeira etapa de audiências públicas e recepção das propostas. Né? As audiências vão até dia 25, em todo o território da cidade, e até dia 28, o Participe Mais, acredito que vocês já conheçam, é a plataforma online que dá suporte ao Orçamento Cidadão. Até dia 28, o Participe Mais recebe propostas e apoio de propostas. A etapa seguinte é do CPM, essa etapa é muito importante, o CPM prioriza. Depois, como eu disse, a análise de viabilidade é uma etapa que foi antecipada, então ela está antes no processo. Então, a análise de viabilidade está aqui. Depois, o recurso, conforme eu falei, votação popular e as audiências devolutivas. A ideia é que as audiências ocorram já com o processo acabado. Né? É uma audiência de prestação de contas e de transparência, que não é deliberativo, tanto que elas serão online. E aí, no ano que vem, a gente monitora a execução do Orçamento Cidadão. Eu vou falar rapidamente sobre cada uma dessas etapas. Vamos lá. Antes disso, o calendário das audiências está aqui. A gente está no Jaçanã Tremembé. Esse ano, às terças e quintas-feiras, a gente tem 2 audiências por dia. Então, amanhã vai ter Itaquera e Capela do Socorro. Na quinta também. E tem sido assim desde o começo e será até o final. Porque o calendário ficou um pouco apertado para a gente. E a gente precisou de datas para caber aquela etapa de recurso, que consumiu quase um mês de Orçamento Cidadão entre interposição e análise, porque a gente tem que analisar os recursos. Né? Então, a gente precisou
concentrar esse calendário. E vejam que a gente colocou subprefeituras que são distantes uma da outra para, eventualmente, não impactar um munícipe que queira participar. Então, essa aqui é a lógica. Bom, a gente está aqui no Jaçanã Tremembé. Se quiserem participar das outras, serão muito bem-vindos e bem-vindas. Então, tá, vamos lá. Etapa 1, de audiências e recepção de propostas. Esse dinossaurinho aqui, no QR Code, dá acesso ao Participe Mais. Então, se vocês quiserem, nos seus celulares, acessar o Participe Mais, ele está aí, ele já está recebendo propostas da população, desde o dia 1º de abril. Inclusive, recomendamos que façam suas propostas, escrevam, participem, exerçam aí seu direito e coloquem sua voz ali no Participe Mais. No ano passado, a gente teve gente que fez muita proposta num nome só. E teve gente que fez propostas esparsas também. Então, não tem limite para fazer propostas. Podem fazer quantas quiserem. Tá? Inclusive, é algo que a gente estimula. Ao invés de fazer uma proposta muito grande, é difícil até de a gente direcionar para qual secretaria que cuida, porque ela é uma proposta grande, tem impacto na saúde, na segurança, faça 2, 3, 4, 5 propostas, é melhor. Tá? Bom, então, o Orçamento Cidadão ele tem a plataforma Participe Mais, aqui está o endereço, aqui está o QR Code, e essa é a data limite, 28 de abril, ele vai estar aberto para receber as propostas da população. Etapa 2, priorização pelos CPM. As propostas que a gente recebeu, a gente vai encaminhar para o CPM, os CPMs vão priorizá-las. Até o ano passado, o CPM priorizava 15 propostas, quem é conselheiro aqui lembra. Esse ano vai mudar um pouquinho. O CPM vai priorizar 10. E as outras 5, ele pode fazer. Por quê? Porque no processo de 6 milhões, é o CPM que faz, que indica o que fazer com o dinheiro de 6 milhões. Como a gente incorporou 6 milhões, então a gente reservou propostas para o CPM também apresentar de mão própria o que fazer com esse recurso. Mas ele vai ser integrado ao nosso processo, então tem que ser votado depois também pela população. Mas a lógica é essa, CPM atuando pelo menos 10 propostas. Se o CPM não quiser fazer nenhuma proposta e pegar todas que vêm da população, beleza, também pode. Tá? Mas o CPM ele tem esse poder, esse direito de fazer propostas ele mesmo. Tá? Então, continuam 15 propostas, mas agora elas são assim. E algo que a Secretaria da Fazenda orienta. Façam reuniões abertas e divulgadas à população para priorização e escolha das propostas, para dar legitimidade à atuação do CPM. Tá? Para o CPM, porque ele escolher, porque o que o CPM propor, para que tenha amparo, para que encontre eco na população da subprefeitura. Então, a gente recomenda, estimula que o CPM... Essas reuniões do CPM já são abertas, né? A previsão... Não sei se é legal, posso falar de lei, ou se é algum decreto que regula, mas já tem que ser aberta. Mas façam as reuniões, divulguem. A gente pede para que o CPM, um pouco antes do dia 22, realmente convoquem, chamem a população para participar, para discutir demandas da região, da localidade. Esse é o melhor dos cenários. Pois bem, quem faz parte do conselho, como que a gente encontra os conselheiros? Eles estão no site da subprefeitura, Jaçanã Tremembé, aqui tem uma abinha participação social, e lá dentro vai estar aqui, conselhos e órgãos colegiados. Tá? A gente já chegou nesses nomes assim. Algumas subprefeituras, esses nomes já estão até um pouco desatualizados, porque tem um conselheiro que saiu, tem conselheiro que voltou, que era suplente e virou titular. Então, a gente pede para que os conselheiros atualizem, verifiquem, façam um pente fino para ver se as informações que estão ali estão corretas, porque a população vai poder, talvez, precise contatá-los para fins de apresentar recurso, aquilo que eu falei, que vai ter que ser interposto um recurso por mão de algum conselheiro. Então, atualizem esses dados no site da subprefeitura, por favor.
A etapa 3 de análise de viabilidade. Então, vamos lá. Então, a análise de viabilidade vai ser realizada antes da votação. Permanece critério técnico, jurídico e orçamentário, da mesma forma que era nos anos anteriores. Então, as secretarias e subprefeituras, a SUB Jaçanã Tremembé deve receber, se for do tema que compete à SUB, que normalmente é zeladoria, melhorias e bairro, a gente vai encaminhar para a SUB Jaçanã Tremembé, e para eles fazerem essa análise de viabilidade sobre o critério técnico e jurídico, se faz sentido, se tecnicamente é viável, se é de competência, tem muita gente que pede, vou dar um exemplo de proposta que é inviável, alguma alteração de saneamento, que é a competência da Sabesp. O Sabesp é governo do Estado, não entra na nossa atribuição da Prefeitura. Isso é inviável. Tá? Agora, se não for, a gente vai considerar, no caso, a SUB ou alguma prefeitura, alguma secretaria, vai considerar viável. E vai precisar estimar mais ou menos quanto custa aquilo ali. Porque se a gente tem um dinheiro de 10 milhões por SUB, a gente vai precisar saber se cabe ou não no orçamento. Não precisa ser um projeto detalhado, fechado, mas a gente chama de ordem de grandeza, né? Quanto custa mais ou menos aquilo ali vai precisar ser apontado, tá bom? Até porque as pessoas vão precisar votar e vão precisar saber mais ou menos quanto custa aquilo ali. A gente sabe que não dá para fazer um céu com 10 milhões de reais, um céu é muito mais do que isso, tá? Então, é importante ter a noção de preço, né? De valor ou de custo. E aí? E as demais propostas? Mas eu quero fazer uma proposta de um céu, porque está faltando, aqui no Jaçanã já tem, estamos no céu belíssimo aqui, mas tem região que não tem. Ou um hospital veterinário, como muita gente pede, custa mais de 10 milhões, ou ciclofaixa. Faça a sua proposta, mesmo que custe mais. Ela dificilmente será incorporada ao orçamento cidadão, porque ela está num valor superior. Mas ela será levada até a secretaria, que tem competência para cuidar daquele assunto, eles vão ter que se pronunciar, ainda que mais sem tanto detalhe, né? Mas recomendamos que façam suas propostas, mesmo se for de um valor superior. E aí, etapa 4 e 5, é a etapa de recurso. Então, interposição de recurso são 5 dias, 15, 16, 17, 18, 19. Quem vai interpor o recurso? CPM, qualquer conselheiro ou conselheira. Tá? Não é um CPM, instituição, CPM, qualquer conselheiro ou conselheira. E depois a gente tem uma etapa de revisão dos recursos pelas secretarias e subprefeituras. E aí a gente vem na etapa de votação popular, permanece, cada pessoa tem direito a 5 votos. Os recursos destinados à subprefeitura serão distribuídos conforme a prioridade definida pela população na ordem da votação. Então, a primeira proposta, que fica em primeiro lugar, ela vai ser contemplada. Passamos para a segunda, passamos para a terceira, passamos para a quarta. A quinta proposta já deu os 10 milhões, não tem mais. Então, essa daí não entra no orçamento cidadão, tá? Até o valor que chegar para atingir os 10 milhões. Votação popular acontecerá entre 13 e 27 de agosto na plataforma Participe Mais. Gente, participem, façam seu cadastro no Participe Mais, atuem, usem essa ferramenta que é importante para todo mundo. Depois a gente faz a audiência devolutiva, que esse ano, apesar de estar previsto para acontecer em outubro, como sempre, mas esse ano a gente vai ter eleição, né, municipal. No mês de outubro, a gente vai precisar fazer a audiência devolutiva depois da eleição. Tá? Então, deve acontecer, se tiver só o primeiro turno, aí a gente faz ainda a divulgação no começo do mês de outubro e faz a audiência provavelmente em novembro. Se tiver segundo turno, isso pode chegar até o começo de dezembro para a gente fazer a audiência devolutiva. E monitoramento é o acompanhamento da execução orçamentária e entrega das propostas do Orçamento Cidadão no ano que vem. A gente traz aqui alguns dados orçamentários, já que essa é uma audiência pública do orçamento.
simplesmente para a gente mostrar o tamanho do orçamento desse ano aqui, de 2024. Tudo que eu falei anteriormente, a gente está discutindo no ano que vem. Tá? Mas o tamanho do orçamento de São Paulo em 2024 está em praticamente 112 bilhões de reais, e esse é o orçamento da subprefeitura. Em 2022 era 37, em 2023 é 44, em 2024 é de 58 milhões de reais na subprefeitura Jaçanã-Tremembé, isso conforme a previsão da lei orçamentária. É comum que, no correr do ano, esses valores eles sejam ainda incrementados via PMOs, que são pedidos de movimentação orçamentária, como o pessoal aqui conhece muito bem. Tá? É possível, mas essa é a dotação inicial, é o que está previsto na nossa LOA, na nossa lei orçamentária, para a Prefeitura de Jaçanã-Tremembé. E esses daqui é um dado de prestação de contas que a gente trouxe esse ano, é de regionalização de despesa. Então, eu vou voltar um slide. Aqui, esse valor é do órgão subprefeitura, que fica gerenciado pelo nosso subprefeito. Esses valores não são do órgão subprefeitura, é do território subprefeitura. Então, quanto que a saúde, a educação, o urbanismo, a habitação investiu, ou gastou, ou executou de recursos no território do Jaçanã-Tremembé. Tá? Então, a gente tem aqui esses dados, os principais... eu ia falar gasto, mas às vezes não é gasto, às vezes é investimento. A principal execução de recurso orçamentário é da saúde, depois vemos educação, urbanismo e por aí vai. Esses dados de regionalização de despesa, eles estão no caderno do orçamento. Tá? Então, esse caderno do orçamento, eu só tenho esses slides sobre esse caderno. Também tem o QR Code bonitinho dele aqui. Ele apresenta o orçamento deste ano em linguagem simples para leigos. A gente fez um esforço para realmente usar linguagem simples, porque o caderno do orçamento sempre teve essa proposta, mas a hora que você ia ler o caderno do orçamento não tinha nada de simples, ninguém conseguia entender, tinha muita linguagem orçamentária técnica. Foi feito um esforço para simplificar a linguagem. Então, esse ano, o caderno do orçamento vai ter essa linguagem. Essa é a página, mas ele está atrasado. Ele não está lá ainda, está finalizando a diagramação do caderno. A expectativa é que até essa sexta-feira, a gente consiga finalizar o caderno e colocar ali na página. De qualquer forma, os dos outros anos já estão ali, o caderno do orçamento. E a gente faz também esse slide para mostrar a interação entre o orçamento cidadão e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS, né, que são uma iniciativa de países. Isso é feito lá no âmbito da ONU, mas a cidade de São Paulo é signatário desse processo. Então, a gente tem a chamada Agenda 2030, que são algumas entregas, alguns compromissos que a prefeitura tem para tornar São Paulo uma cidade sustentável em todos os sentidos, não só no sentido de ecologia. Então, a gente tem aqui o orçamento cidadão aparecendo como uma das iniciativas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável na cidade de São Paulo. Pois bem, a gente vai agora para o processo de elaboração de propostas coletivas, como eu falei, é uma dinâmica que a gente tem aqui. A gente vai dividir vocês em grupos para que apresentem propostas para o território do Jaçanã-Tremembé. A ideia é que cada grupo tenha até 8 pessoas, se puder até 9, 10, tudo bem, não é problema, mas a ideia é que todo mundo consiga conversar. Né? Então, por isso, a gente sugere até 8. Afinal, a gente sugere também 3 propostas do tema que vocês escolherem, o tema que vai ser discutido no grupo.
Também é aberto, se puder ser 4 propostas, não tem problema. Quero fazer uma proposta adicional de outro tema, a gente também não vai limitar, pode fazer a proposta do outro tema, não tem problema. As propostas ficam registradas na ficha de propostas, que a gente vai distribuir para vocês, com uma prancheta, com canetas, e, por favor, nos devolvam ao final, principalmente as canetas, as pranchetas, e a gente prevê para essa atividade 40 minutos. Como a gente começou um pouquinho mais tarde, a gente pode... Eu volto aqui, depois de 30 minutos, se todo mundo já tiver terminado, a gente retoma a nossa audiência pública. São 7h20, então, às 7h50, a gente retoma a audiência pública, ou, se precisar, a gente usa os 10 minutos adicionais. E a gente tem aqui, então, como elaborar uma boa proposta, que seja objetiva, que seja específica, se a proposta pudesse ser dividida, divida, se possível, localize a proposta no território. Essa aqui é uma regra que vale muito mais para quem está colocando proposta lá no site, né? Que dá para entrar no site e ver se ela já existiu em anos anteriores, que não perder tempo fazendo, inserindo uma proposta que já foi analisada. E, atenção também ao orçamento disponível, procure apresentar propostas que custem menos de R$10 milhões, que ela vai ter um andamento dentro do orçamento cidadão para ser inserida na lei orçamentária. Se quiser apresentar proposta maior do que esse valor, também não há problema. Áreas temáticas que a gente está sugerindo aqui, para a divisão de vocês em grupos. Então, desenvolvimento econômico-social, assistência social, direitos humanos e segurança alimentar, esporte e lazer, meio ambiente, educação e cultura, saúde, zeladoria urbana e melhoria dos bairros. Aqui entra a área da subprefeitura, segurança, saneamento e habitação, transporte e mobilidade. Tem outros temas, às vezes tem tema mais relacionado à tecnologia, ou algum tema que tenha nos fugido, a gente pode fazer também outros. Eu vou pedir, então, para vocês que se dividam. Vocês têm interesse em discutir qual tema? Vou pedir ajuda da Bianca, se você puder pegar as pranchetas e as fichas e as canetas, por favor. Já ouvi alguém falando saúde aqui. Quem quer discutir saúde? Tem mais alguém que quer falar de saúde para ficar junto com a nossa colega? Você pode juntar aqui ou ali naquele cantinho ali, ó, que não tem ninguém? Pode ser, amiga? Vamos fazer de saúde aqui nesse cantinho ali? Aí, quem quiser apresentar, discutir pauta de saúde, por favor, venha aqui nesse cantinho. Algum outro tema que a gente vai levantar? Mas eles vão falar de quê? Saneamento e habitação. O pessoal está aqui. Saúde está ali, amigo. Saneamento e habitação. Aqui. Cadê a Bianca? Espera um segundo. Saneamento, habitação, saúde, esporte. Gente, é legal que seja uma discussão coletiva mesmo. Então, se tiver mais gente para falar de saneamento, de saúde, de esporte, tem mais alguém? Vamos. Eu gostaria que todo mundo participasse e entrasse num grupo. Se o grupo ficar muito grande, a gente quebra em 2. Pode ser zeladoria ali, e aí faz uma proposta de segurança, não tem problema. Tá bom? Já está chegando a prancheta com o formulário para vocês, tá? Com a fichinha. Aqui tem bastante gente, vocês não vão entrar em nenhum grupo não, gente? Faz um... eu vou descendo e vou ajudar a Bianca. Bianca, vem logo. Nossa, todo mundo aqui vai falar de saúde? Vocês querem dividir em 2 grupos? A gente dá 2 pranchetas aqui, então. Presta aqui, Bianca.
Deixa eu pegar duas aqui. Já... Mais uma. Caiu. Aqui, ó, vem duas pranchetas, tá? Tem dois... Tem uma aqui de esportes, aqui, ó, de esportes, aqui. Tem uma ali, Bianca. Ali em cima eles vão falar de zeladoria. Separar um pouquinho para falar cada um, porque senão fica tudo muito junto. Pode ser aqui, ou ali, ó, ou lá naquele espaço, né? Cadê o pessoal que ia falar de saneamento? Aqui? Vamos juntar um pouquinho diferente aqui, porque senão fica tudo junto. Vamos fazer o saneamento aqui, eu tenho um espaço em branco aqui, ó. Pode ser? Vamos fazer o saneamento aqui. Aqui, ali a zeladoria. Beleza, gente. Então, ó, 7:50 eu chamo todo mundo e a gente volta. Obrigado. É uma coisa muito louca. No projeto. Vamos lá. Rapidinho, então. Isso daí o projeto foi feito para quê? Ficar o córrego, né? Era para ser feito com o solo dele, piso dele, na mesma altura do córrego, da água do córrego. Então, encher ele com as bordas maiores, né? Então, o córrego entraria nesse piscinão enchia. Quando fosse da gravidade, não, o negócio é o polícia. Piscinão, né, neguinho? O que eu vou falar? Vou falar piscinão. Oi? Sim, não, vamos ver. A gente está colocando eles à parte. Então, enfim, o projeto seria com a Pessoal, acabei esquecendo de dizer, a gente tem formulário para proposta individual também, tá? Então, se não quiser apresentar o coletivo, uma discussão que todo mundo assina, tem uma fichinha para proposta só sua, individual, tá bom? A água sairia, senão voltaria para o leito de córrego. O que fizeram? O córrego está super assoreado. A gente tem uns benditos ali, uns móias, eles andam pelo córrego porque a água bate na canela. Ô, Silvana. Nem na canela. Em alguns lugares para cá, nas margens. Aqui perto da delegacia fizeram nas margens. Mas a questão é, está super assoreado. Então o córrego está na rua. Fizeram um piscinão, um quadrado, sem maiores técnicos. Você chama a Suzana da esquina, pedreiro lá, desce 10 pau, 10 mil reais na mão dele e reconstruir. É uma caixa de cimento, fizeram isso. Então o nível do córrego está aqui. O nível do córrego está aqui, tem um muro e o nível do córrego piso é igual. Ou seja, entra água, não tem vazão, não fica então fica uma água parada, fedida, água pulando pratos, todo tipo de inseto venenoso,
Isso daqui é nossa água. Fica parada, a leiga que sai sua pé que eu faço lá não. A enchente lá do lado não, mas eles explicaram que cada piscinão contém a água anterior a um outro ponto. Eles não estão daqui, não sei se vocês vão entender o que é Mário Pernambuco. Então você sabe. O problema do município é que a gente já Sanã Tremembé tem um suave. Mas sabe de uma coisa? Esse corpo super mal montado, qual a desculpa deles? É sempre assim, a subprefeitura fala, o problema é da Silvia, que fez a obra errada, que executou mal. Aí a Silvia fala assim, não, mas nós passamos o projeto pronto para a subprefeitura e eles assinaram, eles receberam. A Silvia fala, eles então não deviam ter aceito, eles deviam ter contestado, já que está mal construído. Aí fica esse jogo de interesse. Daí não fizeram, fica na rua da Marca. Mas esse aí é também, mas eu acho que deveria ser feito antes até de começar por aí. Quando eu comprei lá, tinha essa proposta. Nunca desatualizaram. E nunca foi Aqui na Floral sempre botar uma máquina lá dentro, tinha uma foto de calça parada. Tem uns abençoados também que fazem escadas naturais em tudo e tal. O negócio vai subindo o nível do corpo. mas tem que ter uma lei para isso. Tem que ter alguma coisa que vai. Não, mas tem que ter alguém para dar uma pavor. Você liga de ninguém. A subprefeitura já colocou até placa, já fizeram, eles arrancaram a placa, ficaram na altura do imbecil lá, lógico, arrancaram a placa, fizeram lá na corre e usaram essa placa digital para queimar fio para tirar o Tem problema. dois caras lá que eu preciso. Porque assim, isso é uma boa. Eu vou acabar metendo no meu carro. Eu vou parar na cadeia. Porque eu não aguento mais ele. Sabe? Porque eu fico agitando tudo. Falo, você vai tirar agora. Eu falo, Você não adianta. Aqui, desassoreamento. Mas o que é essa diferença? Mas isso eu acho até que eles disponibilizam, mas eu acho fazer na hora que ela vai chegar. Ele falou a cada então, depois desse escândalo que era para tomar reportagem na Globo, ela apareceu no jornal hoje,
Mas a água fica, porque não tem maquinário, a produção daquela água. Você acha, mano? Porque eu acho que a equipe tem. Tem seu corpo. Foi, acho que foi em fevereiro, mas ele era coordenador de obras. Ele, inclusive, foi responsável pela construção da escola. Não, ele estava lá mesmo. Ele viu essa história. Também tem a questão formado. O próprio clube já falou em reunião e acho que o clube reconheceu mas eles estão para fazer sei lá o que, não sei se não. Eu não. Agora a gente queria era patrocinar. É claro que não fez. Eu acho mas eu acho que a gente, eles pedem participação do time. Eu acho que nós somos feitos, a gente pode colocar isso daí, desenvolver a atividade da nossa prefeitura, né? A gente não tem que levar depois da prefeitura. Parte da unidade. Dá uma luz para nós aqui. E esse foi o e depois de toda a história houve a decisão de que a obra era erro. O que aconteceu? Se nós formos feitos para evitar change no comportamento do jovem, ficaram mais problemas. Ou seja, nossa, não funcionou e piorou a situação. Aí a gente vem pedindo da prefeitura, a zeladoria, pelo menos a limpeza do desassoreamento do óleo. Eu tenho tido problema com isso, porque não fazem nos estádios e a gente sente que há uma espécie de a Silvia fala, não, não é problema. A Silvia fala, mas ele não fala. Mas ele existe, mas ele aqui é meio e a coisa não é feia. Cada chuva que dá, as casas enchem. Sabe qual é o problema? Tá claro. Mas organizar a proposta de cada um problema dele. O que a gente tem que pedir nesse A gente quer uma reformulação. Desassoreamento do córrego para que ele
vida quando eles vão sempre, mas ficam tão parada, porque não tem nada para fazer assim. Que é o desassociamento para que ele traga menos detritos para dentro do tecido. A gente quer a correção da obra do final. E a gente quer o trabalho constante de zeladoria em representação. É a primeira coisa. O que ocorre, para você ter uma ideia, E quando você fala projeto, se eu pedir a obra de desassoreamento, o meu receio é que, apesar esse pedido mal elaborado, pode gerar uma negativa. Não, isso aí tem que ser do outro, então não. Se fizer mal feito, a gente vai ter um não. ocorre paralelo. Só para você ter uma ideia, ocorre no primeiro ele passa e vai desaguar lá em Guarulhos. Tem uma ideia de quanto ele está olhar, pelo menos que a gente possa confirmar, lá para cima, não sei, mas da Vila Mazei para cá, se você quiser atravessar o rio, ele bate aqui na canela. Tanto que está assoreado. A gente tem os abençoados, os noinhas da vida ali, que eles andam ali pelo meio, eles não estão vendo se a água está poluída ali. Eles não estão vendo se a água está poluída. Eles andam. Pegou rapidinho. Aí eu parei aqui em frente, do outro lado, que era mais seguro. Aí eu desviei o carro e seria uma reclamação. Eu queria um novo carro novo, né? Até fazem uma vez a cada 2 meses, mas eles não têm nenhum maquinário para sugar a água continua parada. A gente continua cheio de bicho. Eles tiram uma lixaiada, sempre tem. Também. Daqui a pouco vem a segurança. Esse é o cara. Ele é o culpado. O seu vizinho deve ser culpado, eu represento ele. Então eu sou o culpado dos culpados. Parabéns por essa. Acho que essa é Eles fazem, assim, tem os abençoados e também Vocês é da comunicação, vocês estão aí pedindo mais comunicação, mais verba para... Eu? Não, tudo bem, mas aí é vocês, eu só posso sugerir, pô. Vocês têm que botar a comunicação aí. Eu tanto. Você tem uma ideia, a água que fica girada no piscinão, ela tem uma profundidade maior do que o coração. Vai ter que me pagar a royalties. Então, pastor, eu não estava entendendo isso, eu estava entendendo a reclamação da curadoria. Pode falar sobre isso. A gente tem um outro problema. Só mais uma dúvida. A gente tem um outro problema que, assim, nas ruas que tem os términos, esse córrego,
E aí, no passado, talvez vocês tenham visto um projeto chamado City Câmeras, que a gente pediu através do City Câmeras, não sei o quê. Aí, numa das reuniões do SEG, apareceu ali o representante da Secretaria de Segurança Urbana, do Jardim Secreto, que vocês conhecem, falando que não tinha esse negócio de câmeras. Aí ele falou que ele tinha implantar um sistema de câmeras de vários pontos da cidade, com reconhecimento facial, reconhecimento digital, eu não lembro os nomes certos. Ele até deu um novo nome. E nada mais próximo. Ele me chamando uma mensagenzinha do WhatsApp. E aí, vai ser implantação? Eu já estava forçada, porque as câmeras em pontos estratégicos já sugeriram seria super já proibiria um monte de coisa. Você lembra o nome desse projeto? Câmera. Depois desse mudou, inclusive eu perguntei, e aí, Márcio, não, seus pontos estão contemplados pelo projeto X. Marte Samba. É que a gente tem que escrever assim. Eu tenho nas datas. Obrigada. Zeladoria. Criar isso. Entendeu? E acesso essa simplicidade. Você não tem isso na transporte. Não está dentro dessa cota. Está na dotação. Você tem a dotação da empresa. A empresa vai despesas que ela vai ter aquilo ali. O que a gente precisa de situações do próprio esporte? É uma coisa. É a estrutura do local. Terminal não tem nada para construir. Mas subestações de terminal tem, sai no chão para terminal tem, sai de fora da área coberta de terminal tem. Nós temos muitos pontos que você Parabenizou pela eleição do Sol. vários pontos, mas ele não toca. Aí a grande questão é que ele é colocado em frente a uma comissão de respeito social que não permite isso. Teve eleição esse já sai resultado. Calçado, se esse acesso tem algo de córrego, então, daí são os córregos, porque vamos lá, você faz um ponto do lado. E aí eu tenho, esse mesmo que você está falando do embaixo, nós temos um córrego bem abaixo. Eu fui lá para fazer a limpeza dele. Você entendeu? E aí ele sobe. Se aquilo não tem condição, né, de afundamento, uma coisa, tudo isso vai precisar da verba. Quando eu não souber responder, Eu sei que ele está falando, você vira esquerda. Área de carga e descarga. Aí você tem que ter cuidado, vai de plano de finança, mas pode estar utilizando espaço para isso. Uma válvula, vai, como faz isso, né? Eles têm ou seja, eu estou começando a pensar fisicamente coisas que vocês precisam fazer. Até talvez para desapropriar, vai a parte particular e
agregar o mecanismo principal. Você vai colocar o Eu acho que começa a acertar isso. Mas aí eu acho legal essa olhar. Me dá o nome terminal aí, vai. E a frustração. Só fala sempre. Dá uma sensação diferenciada até de interior, parece que o interior tem, todos os interior tem, mas só os que voltam E ali ele ficava maiores, né? A quantidade de então, estão em negociação. Ele é particular, mas podem entrar no chão e não saber o que fazer. Entendeu? Porque a gente já tem esse problema lá. As crianças que entram em barco, é perigoso as crianças em barco. Cada curva lá está de dentro. Então, aí essa família não está uma parceria. Uma área de manobra. Carro novo, né? O outro não tem que ter Carro novo. Eu vou achar o cheiro, os técnicos essa volta que ele faz. Pessoal, já são 10 para as 8. Como é que tá as fichas aí? Mais um tempinho adicional ou já voltamos para a programação? Mais um pouquinho? Mais um pouquinho, então. Voltamos então às 8, tá? Não, mas a gente às 8 a gente retoma, tá? Valeu. Dá a caneta aí, amigo, por favor. Vai fazer que você não perde, seria mais fácil.
Priorizando as outros meios, porque pode deixar um ponto de ônibus aqui em cima, escola na frente, entendeu? E põe um gradil. E daí o carro não transita a descida assim. Olá, tudo bem? Tá bem? Direita e geladeira. Oi? Reforça esses, porque a gente reforça já tem um Você vai fazer viagem, você leva bolo, chocolate, café. Em cima da Ai, Google de algum, ele resolve tudo. Em São Paulo tem uma preservação,
Pessoal, vamos lá, vamos retomando. Finalizamos. Vou pedir a gentileza para vocês de... a gente vai ter a parte da fala, né? A abertura para a fala. Então, se vocês quiserem ficar com a ficha durante a fala para servir de guia, tudo bem. Se não, eu peço para nos devolver. Não esqueçam de devolver pranchetas e canetas. Tem sumido caneta em audiência pública, o que é muito feio. Bom. Pode devolver aqui para mim as pranchetas, tá? E as canetas, por favor. A Bianca está aqui. Gente, agora a gente abre para a apresentação do diálogo aberto. Nosso digníssimo subprefeito Fábio. Não sei se a Bianca vai fazer algumas palavras antes. Eu passo a bola ali para os dois. Depois da fala do Fábio, a gente, então, tem a abertura do microfone. Tá bom? Rodrigo, você poderia mudar a apresentação, por favor? É isso? Aqui é o laser e vai outro volta. Boa noite, gente. Meu nome é Bianca. Eu faço parte da Coordenadoria de Governo Aberto da Secretaria da Casa Civil. E eu vim hoje contar um pouquinho para vocês o que é o nosso programa Diálogo Aberto. Eu não sei se alguns de vocês já estavam aqui no ano passado, mas eu estive aqui também. Esse é um programa que acontece desde 2017, e a gente realiza ele dentro do âmbito das 32 subprefeituras. Ele é um programa de prestação de contas, então a gente entra em contato com todas as subprefeituras, a gente tem um ponto focal dentro das subs e a gente trabalha em conjunto com eles para eles montarem um relatório de prestação de contas para a população. Então, desde 2017 a gente tem ele acontecia 2 vezes ao ano no passado, só que durante a pandemia a gente alterou ele, agora ele é um programa anual. Atualmente ele está passando por uma reformulação, inclusive a subprefeitura de Jaçanã-Tremembé participou das nossas oficinas participativas e a gente está repensando como melhorar esse programa para ele ser mais acessível para vocês. Porque o nosso intuito é trazer um relatório de prestação de contas que vocês possam acessar e, com isso, receber, de certa forma, um feedback, um retorno do que a subprefeitura está realizando sobre as ações da região. Então, esse é o nosso intuito com esse programa. Então, os relatórios desse ano eles estão disponíveis dentro do site de todas as subprefeituras. Se vocês não viram, vocês podem encontrá-lo. Eles estão dentro da página Acesso à Informação, Ações e Programas. Lá dentro vocês vão encontrar todos os relatórios que a subprefeitura realizou até então. Vocês vão perceber que, conforme os anos foram passando, eles foram tendo alguns ajustes. E esse ano, em especial, ele está um pouco diferente. Então, vocês não vão encontrar, por exemplo, a questão orçamentária dentro desse relatório. O que eu sei que é ruim, porque muitos de vocês querem saber sobre isso.
Só que, como a gente está no momento de transição, a gente não conseguiu colocar essa questão orçamentária dentro desse relatório, em comparação com a do ano passado que a gente teve. Só que, nos próximos meses, a gente vai trazer algumas novidades dentro desse programa para vocês acompanharem. A gente tem uma consulta aberta dentro do Participe Mais, que é a mesma plataforma do Orçamento Cidadão. Quem quiser acessar o relatório e deixar comentários, sugestões para a subprefeitura, depois a subprefeitura vai responder a esses questionários. Mesmo que não forem levantados aqui, vocês podem fazer isso na plataforma, de forma digital, sem precisar sair de casa, e depois a gente envia as perguntas para eles, e eles têm que responder a vocês, dentro do prazo que a gente estipula em conjunto. Isso vai acontecer depois do fim das audiências públicas presenciais, então, no fim desse mês, começo do mês que vem, a gente já vai enviar essas questões que foram feitas dentro da consulta pública online, e a subprefeitura vai responder. Aqui um pouquinho sobre nós. Nós fazemos um trabalho de participação social, abertura de governo através da transparência, inovação e tecnologia. A nossa missão é realizar, praticar a abertura de governo através da fomentação e criação de políticas públicas para que isso seja mais acessível para a população. Então, nosso intuito aqui é fazer com que vocês participem, inclusive a audiência pública é um dos nossos modelos de participação, e a gente está muito feliz em estar aqui junto com a Secretaria da Fazenda realizando isso. Isso é muito importante para vocês, para nós e para a nossa democracia. Muito obrigada. Se vocês quiserem seguir a gente nas nossas redes sociais, a gente é bem ativo, a gente responde quem faz questionamento e afins relacionados ao governo aberto. Aqui tem o nosso e-mail também. Agora eu vou passar a palavra para o subprefeito Fábio. Ele vai fazer a apresentação do diálogo aberto e falar um pouco sobre as ações que a subprefeitura está realizando. Depois da fala do sub, a gente vai ter a abertura de microfone para a população, onde vocês vão poder questionar ou apresentar a proposta de vocês, igual o Sandro disse. Caso alguém ainda não se inscreveu e tenha o interesse de falar alguma coisa, o subprefeito vai estar aqui, ele vai ter direito à resposta depois. Vocês podem fazer a inscrição junto com o Samuel lá na entrada. Muito obrigada, gente. Boa noite a todos. Mais uma vez, boa noite. Bom, é uma honra e um prazer recebê-los aqui no Céu Jaçanã e também representá-los, tá? Eu me sinto muito honrado em ter essa oportunidade de representá-los vocês. E dentro disso tudo que nós estamos passando hoje, vocês entenderam a importância. Nós estamos provisionando o orçamento de 2025. Nós vamos aliviar os sofrimentos e também vamos acrescentar mais ainda do que está acontecendo já das melhorias. Isso em todos os segmentos. Então, Alô? É muito grato, e eu sei que todos que estão aqui representam centenas de pessoas, eu sei que a gente está aqui com pessoas que são multiplicadores. Queria agradecer demais a presença de todos e falar para vocês expandirem. Espero que em 2025 essa sala falte lugares para sentar. Vocês perceberam o exercício e a suma importância que nós estamos fazendo aqui hoje. Isso aconteceu no ano passado. Então, hoje, se há algum questionamento, talvez houve a falta do ato do cidadão, de cidadania, de comparecer em 2023 para falar sobre 24. O que nós estamos fazendo hoje em 24 é provisionando o que nós podemos melhorar para 2025. Bom, meu nome é Fábio Polilo, sou o subprefeito aqui do Jaçanã Tremembé, e alguma das melhorias que eu vou falar aqui de obras, iniciativas, que são 5 de 2023,
Entre tantas que a gente teve que escolher, nós tínhamos que escolher apenas 5, elas não são as mais importantes. Elas apenas representam algumas das iniciativas tomadas por nós. A equipe teve uma dificuldade de escolher entre tantas quais que a gente ia apresentar. Essa obra de canalização do córrego e serviços complementares na Alameda das Roseiras é de suma importância. São 18 linhas de ônibus que passam na Uxixcamia. Então, ali era um ponto de alagamento e também um ponto de descarte. A recuperação desse investimento reduziu no verão, passamos aí um verão com uma redução enorme desse ponto de alagamento, levando então a população às suas casas com mais rapidez. A segunda que nós vamos mostrar é a obra de revitalização do córrego no Flor de Maio, Jardim Flor de Maio. É uma das intervenções mais bonitas que a gente pôde presenciar no nosso bairro. Ela teve uma alteração no urbanismo da região. Nós recuperamos uma área totalmente abandonada, transformamos em praças, e no qual recebeu o nosso presépio deste ano, no qual dizem que foi o presépio mais fotografado de São Paulo. O terceiro, também, não vamos mais aqui pontuar somente obras, que são inúmeras, algumas iniciativas junto ao Conselho. Esta ação foi no CADES, uma ação em conjunto com o CADES. Nós realizamos uma conscientização ambiental. A Silvana, conselheira, está presente? Está, né? Ela participou dessa ação, reeleita, né? Parabéns aí. A eleição do CADES foi domingo, tá? Nós já temos novos candidatos. E foi realizado na Biblioteca José Mauro de Vasconcelos. Para mostrar para vocês que a subprefeitura ela não vive só de melhorias de bairro e zeladoria. Ela vive de um conjunto de ações que, para melhorar a nossa vida em comum. A quarta iniciativa, nós decidimos colocar o Festival dos 153 anos do Jaçanã. Um alcance de 40 mil pessoas, e no horário do show mais importante, chegamos a ter 25 mil pessoas. Algo que nunca aconteceu no Jaçanã. Um evento dessa grandeza, e aí abriu as portas para a cultura, até mesmo de trazer aí potencialmente uma virada cultural para que a gente possa aqui na nossa região ter cultura gratuita a toda a população. E a iniciativa 5, voltamos para a obra, mas é uma obra de suma importância também no Labitare. É uma obra que trouxe ao fundo, a foto não demonstra, mas ao fundo nós temos área de caminhada e área de caminhada e também exercício para idosos. Temos ao centro uma sala que se transformou hoje em um templo religioso. Temos um campo e à frente dessa quadra, que é esse campo, nós temos os brinquedos para criança. Na verdade, teve um alcance aí de quase 2.000 pessoas para serem contempladas numa região onde você também contempla o Jardim das Pedras, além do Labitare. E aí nós encerramos as 5 opções que nós escolhemos entre todas de 2023. Tá? Passando para 2024, que é o ano que nós estamos, ainda algumas obras já concluídas e outras em fase de conclusão, nós destacamos aqui Nova Paris. Nova Paris sofreu uma intervenção de drenagem e também de canalização, de recapeamento das vias. As ruas de lá eram totalmente de barro. E nós também realizamos a pavimentação e também realizamos a drenagem desse bairro, atendendo próximo de 1.000 pessoas diretamente. Em 2024, a segunda iniciativa, obra de revitalização da Ianduzino. Bom, a foto já mostra tudo, né? Apesar que hoje é muito mais belo do que vocês imaginam. Uma grande obra, intervenção, obra urbanística, teve canalização de um córrego, devolvemos a viela de uma forma
de concreto fantástico, que não está na foto. E depois nós realizamos, na terceira etapa, uma praça linear à beira do córrego. Convido todos vocês a conhecer esse projeto e a grandeza que foi a revitalização da favela 16. É impressionante o que nós realizamos neste eixo. Em 2024, a terceira iniciativa, na verdade com a saúde, e nós tivemos um trabalho de acumulador, e quando você está escrito ali ação de desfazimento, é porque a nossa equipe também, as pessoas que vocês estão vendo na foto de laranja, ela faz parte da equipe de zeladoria, ela também ajudou. Bom, esse caso é de uma acumuladora no Tremembé, no qual, se não me falha a memória, foram 4 toneladas de material. Onde está o Alex? É isso, né, Alex? Chegamos a recolher 4 toneladas de materiais recicláveis e orgânicos. A pessoa está sendo tratada pela saúde, como bem eu disse, e nós também colocamos isso como a importância da grandeza dessa intervenção em conjunto com a saúde. A quarta iniciativa de 2024, melhorias aqui na porta da lateral do céu. A quem é daqui da região sabe do que eu estou falando. E hoje nós tivemos a possibilidade de chegar aqui em tempo recorde. Em épocas passadas, quando você falava de chegar ao céu, Jaçanã, às 6h30 da tarde, você se preparava 5 horas da tarde da subprefeitura do Jaçanã Tremembé, que é no Bergamini. Para chegar aqui, às 6h30, nós tínhamos que se preparar. Se você saísse, talvez, às 5h30, ia chegar atrasado. Era quase 1 hora para fazer esse trecho. Com a escolha do nosso Conselho Participativo Municipal, CPM, a importância, eles alencaram, colocaram essa pauta, escolheram, entre outras. Alguém do Conselho Participativo aqui? Olha aí, hein? Parabéns. Estão participando mesmo, hein? Acho que estão quase todos. E nós tivemos esse sucesso. 2 vias ampliadas na Mário Lago, aonde hoje nós podemos vir sem trânsito, num período, dia de chuva. Acredito que quem não percebeu, até pareceu que era um domingo hoje, ou 10 horas da noite. Não, eram 6 horas da tarde, na Mário Lago, um entroncamento de horas, que é um trânsito que a gente chama de estacionamento. A CET usa esse termo. O trânsito era estacionamento, o carro às vezes tinha que puxar o freio de mão. Então, eu queria agradecer a escolha do Conselho Participativo por uma obra tão importante. A próxima, obra de muro de contenção, está ocorrendo, é a favela do Nós Que Tá. Nós Que Tá tem um time de futebol. Esse trabalho ele já está mais evoluído do que na foto. É uma área à beira de córrego, única área de lazer que essa população do Jardim Felicidade tem. E hoje, se eu mostrar para vocês, quando a gente ainda estava batendo massa, colocando concreto, assim que a pessoa disse, olha, pode pisar, o número de crianças que ocuparam esse espaço para brincar foi inacreditável. Então, também é mais uma melhoria que da nossa região em 2024, que está em fase de conclusão. Esta é a 5ª iniciativa da região em 2024. Lembrando vocês que tivemos que deixar outras tantas para ser mostrada. Isso está no nosso site, vocês podem depois pesquisar. Só para vocês terem uma ideia, para que vocês possam entender o nosso orçamento e a importância dessa participação da audiência pública, do diálogo aberto, em 2017 para 2024, o orçamento da prefeitura teve um aumento de 80,5%. Tem uma água, por favor? Não? Nós tivemos um aumento no orçamento da subprefeitura de 80,5%. Ou seja, em 2017, 32 milhões
Em 2024, 58 milhões, como foi demonstrado numa planilha anterior da abertura. Ou seja, só podemos melhorar com a presença de vocês. Se vocês não participarem, se vocês não apontarem, nós vamos continuar com o orçamento só de correção. Ou seja, esses 58 milhões que nós temos esse ano, para 2025, só vai ter a correção de salários e de gastos, insumos. Por isso que é importante vocês manifestarem, avaliarem se o número das equipes que aqui estão presentes de zeladoria foi suficiente. Só um minuto, por favor. Desculpa. Então, é importante vocês todos aqui fazer todas as avaliações. Nós estamos falando de zeladoria como se fosse um único item da subprefeitura, mas é dos itens mais importantes. Se hoje vocês aqui fizerem a avaliação, se a zeladoria, no período de verão, atendeu às expectativas, ótimo. Mas se vocês acharam que isso não foi suficiente para a região, é agora que é a hora de vocês se manifestarem. Então, a gente está aqui, na verdade, debatendo o que será do Jaçanã Tremembé para 2025. Tá? Isso é a suma importância. E aí eu dou como encerrado a minha apresentação. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos. Achei muito importante o volume de público hoje. Sabemos, como eu falei no começo, que cada um de vocês representam centenas de pessoas. Sabemos que aqui nessa sala estão lideranças e representantes de bairros, ou de comunidades, ou até mesmo da associação organizada. Queria agradecer a presença de todos e dar continuidade ao trabalho com a apresentação da próxima etapa do Diálogo Aberto. Obrigado. Obrigado, Fábio. Deixa eu subir aqui. Obrigado, pessoal. Acho que foi legal também a apresentação do Diálogo Aberto. A gente vai dar seguimento aqui à nossa audiência, então, com os inscritos para fala, né? Como a gente sabe, eu acho que é um dos momentos-chave da audiência. Vou pedir a ajuda da Bianca para levar o microfone até a pessoa. Ou a pessoa vem aqui. Acho que é mais fácil a gente levar. Tá. Pessoal, a gente tem 8 inscritos, um desistiu, 7 inscritos para fala. Não se esqueçam de devolver para a gente aqui as pranchetas, canetas e a folhinha. Tá? Mas se quiser aguardar um pouquinho para auxiliar até na fala, tudo bem, mas não esqueçam de devolver. A gente tem por praxe ter 3 minutos de fala para cada um. Eu vou cronometrar, estou com meu celular. É melhor que suba? Para sair na filmagem, então eu vou pedir para a pessoa vir até aqui e fazer uso da fala aqui. Obrigado, Bianca. A gente tem, então, um tempo de 3 minutos. Como tem pouca gente inscrita, não vou interromper, mas eu peço bom senso para vocês, que não se estendam muito, tá? Que fiquem ali perto dos 3 minutos. O primeiro inscrito é Negão Palmares. Boa noite. Quem não me conhece, eu sou o Negão da Império. Eu tenho um trabalho há 24 anos no Palmares, de esporte. Porque eu sei os dois lados da moeda. O que o esporte faz na vida de um jovem. Eu, quando era garoto com 7 anos, não tinha esperança.
De nada, tudo era para dar errado. E o esporte me salvou de tudo. E eu falo com o subprefeito, as propostas que um projeto sério, igual o meu, que tem pessoas de fora que vê, como madrinha, a Lívia Andrade, que é a nossa madrinha. Eu falo para o subprefeito que ele pode ajudar, sim, nós. Com cursos para esses jovens, capacitar eles. Eu faço a parte lá do esporte, mas eu preciso de pessoas como a Prefeitura do Jaçanã pode oferecer para nós. Cursos para me multiplicar minhas crianças. Não é só a bola. Eles têm que ter uma boa escola, uma boa educação, uma boa alimentação dentro daquela escola. As creches têm que estar sempre abertas para os jovens de comunidade, para as mães ir trabalhar. Porque muitas mães não vão trabalhar porque não tem como deixar 3 crianças. Eu vejo dentro da boca do campo, eu vejo as mães falando. Aí vem o entorno das mães solo, que é um trabalho meu e da Lívia que eu criei na epidemia. Com 1.200 mães, de madrugada eu levando cestas básicas para essas mães, que as mães não conseguiam. Não tem curso, não tem formação, não tem emprego. E na epidemia piorou. Como que as mães iam comer? Aí os filhotes, que é os filhos, chegavam na boca do campo, negão, me arruma uma cesta para minha mãe. Então vamos fazer assim, vocês vão para a escola e o negão corre atrás da cesta. Eu fiz um jogo com eles. Criança de 8 anos, dentro da Serra Pelada Palmares. E eu peço, com o meu coração, que nessa prefeitura de hoje, para 2025, que o subprefeito abra espaço para o lazer. Que através do lazer, do esporte, que nós pode tirar aquelas crianças do crime e da droga. Que eu sei que nós pode. Entendeu? Eu estou aqui, eu estou pelo Palmares. E também estou pelo Jaçanã, mano. Eu cheguei no Jaçanã com 7 anos. Estou com 50. Vários. Deus levou. Você sabe, né, minha história? Entendeu? Não era para mim estar aqui, não. Não era para ter uma ONG Palmares. Era para mim estar no Vila Formosa. Então eu sei o que o esporte fez na vida e eu posso fazer. Por isso que eu acredito 24 anos no Palmares. Falou? Obrigado pelas palavras, parabéns pela tua história. Se puder deixar ali próxima inscrita, Gisele de Lima. Boa noite a todos. Eu me chamo Gisele, sou do bairro do Cachoeira, conselheira participativa. Com muito orgulho venho participar da audiência pública e venho caminhando já há 2 anos para as melhorias do bairro, melhorias da nossa região. Me sinto muito orgulhosa de poder contribuir para o próximo ano nas melhorias do nosso bairro. A melhoria que a gente sugeriu é a zeladoria. Nossa área, Jaçanã Tremembé, por muitos anos não foi observada, não foi cuidada. E agora que a gente tem essa liberdade, essa porta aberta, diálogo aberto com a comunidade, junto com a subprefeitura, então a gente tem que estar trazendo, sim, as demandas, estar junto para poder cobrar. Então, agradeço a oportunidade. Isso aí. Obrigado, Gisele. Próximo inscrito, Genilson Alves da Silva. Depois do Genilson vai ser o Carlos Marques. Se quiser já ficando mais próximo aqui, mas... Boa noite. Boa noite. Genilson, fica à vontade. Boa noite, equipe. Boa noite. Pessoal, quem não me conhece, sou o Genilson,
faço parte lá do bairro Cachoeira da Associação de Moradores do Cachoeira, tá? Um bairro que vem se destacando com o auxílio da galera. Subprefeitura tem atendido a gente lá bem, tem dado uma atenção para a gente. Então, eu vim aqui pedir para que seja olhado mais na infraestrutura do bairro, Jaçanã Tremembé, Cachoeira, Fontales, Flor de Maio, todos os outros, tá bom? E a gente faz um desenvolvimento social lá muito bacana. A gente está com uma feirinha lá, promovendo artesanato, comidas locais, comida local, né? É um espaço para treinamento dos artesãos. A gente vem aqui pedir para o nosso subprefeito para poder colocar, né, nesse orçamento. A feira de artesanatos locais, escrever errado aqui, hein? E desenvolvimento local. Iniciativa de economia de bairro e contribuir economicamente à socialização, identidade regional e cultura. Tá bom? É só isso, obrigado. Boa noite a todos aí. Obrigado, meu caro. Obrigado, agradeço. Carlos Marques e depois, rapaz... Não. Fica à vontade. Deixa eu deixar os 3 minutos aqui. Boa noite, galera! Fico muito contente em ver a participação de todos os munícipes aqui hoje, como disse o nosso Fábio Polilo. A importância, vocês terem consciência da importância da presença de vocês, tá? E já deixo também aberto um convite a todos que participem das nossas reuniões do Conselho Participativo, para que juntos a gente consiga construir mais e mais e mais. Hoje eu vou fazer uma coisa que eu não faço há muito tempo. Eu vou tirar o meu chapéu para vocês. Mas a Carlos também se acha. Gente, a nossa proposta, ela já vem sendo inserida dentro do Orçamento Cidadão há 4 anos. E todos os anos nós temos a mesma devolutiva, que não seria fácil de se implantar isso, tá? Que seria a implantação de um equipamento de rede hora certa no nosso território. Porque hoje o nosso munícipe, se ele precisar de uma especialidade, ele tem que sair daqui para ir para outros bairros conseguir esse atendimento. Então, eu acho que esse é o momento da gente conseguir essa implantação aqui no nosso território de Jaçanã Tremembé. É uma dor latente que só tende a piorar, porque as nossas comunidades elas estão aumentando cada vez mais, não vão diminuir. É um amigo, é um parente que vem de outro estado, que vem de outra cidade, e o nosso público só aumenta, só aumenta, só aumenta. Então, esse é um equipamento de suma importância aqui no nosso território. Então, vamos fazer essa força. Eu me comprometo, como conselheiro participativo, a encaminhar essa proposta também e votar nela quando ela for posta em votação. Tá? Então, eu me comprometo com vocês. E a outra coisa é a ampliação do sistema ambulatorial no nosso território, que também é bem deficiente. É uma coisa necessária e a gente está vendo aí todos os problemas em relação à saúde, que é uma coisa que eu já nem tenho, né? A maioria de vocês sabem disso, mas eu ainda continuo lutando por ela aqui no nosso território, tá bom? Então, eu queria agradecer a todos vocês, em nome do Conselho, e gostaria muito de fazer um agradecimento à Casa Civil, à Secretaria da Fazenda, pela nova fórmula desse orçamento cidadão, que poucos de vocês têm o conhecimento do sofrimento que é para eles também, tá? Mas a gente sabe que essa nova fórmula vai revolucionar todas as nossas demandas no nosso território. Então, gostaria de parabenizá-los pelo fluxograma desse processo, que houve algumas alterações, a gente já está procurando saber, se entender melhor a coisa, como vai funcionar. Então, parabéns a eles também. Tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado, Carlos. Obrigado até pelas palavras. O próximo
eu não estou entendendo direito o nome, mas acho que é Dori Carlos. Gente, não tem ninguém aqui. Alguém que se inscreveu, que não é a Tuane nem o Diego, por favor. Eu não estou entendendo sua letra, me desculpa. Você é a Tuane? Não, alguém que não é a Tuane nem o Diego. Quem que se inscreveu? Eu vou passar a Tuane para falar, por favor. Tuane, você consegue me ajudar a escrever quem é essa pessoa? Em cima do seu nome. Não consigo ajudar, mas é alguma coisa... Carlos, né? Dori, Carlos, Jori, Carlos, não sei. Tuane, você vai ter... 3 minutos? 3 minutinhos. Boa noite a todos. Meu nome é Tuane. Aproveitando as inúmeras pautas que está sendo discutida aqui, a mais importante para nós, no momento, é a saúde. Devido à demanda na questão da dengue, os postos de saúde, eles estão sendo, as UBSs, no caso, elas estão com demandas muito, assim, para consulta, não está tendo consulta direito, não, a demanda está imensa, está muito grande, e daí o pessoal com a dengue, por questão do UPA estar cheio, eles acabam utilizando a UBS para poder ir fazer o exame, para poder fazer essa procura, e não está tendo também, né, o atendimento com o clínico. Então, eu peço diretamente ao subprefeito para poder ter uma atenção maior com a questão da saúde. Mesmo que a gente viu no começo que tem uma verba expressiva sendo utilizada para isso, mas que seja colocada uma verba maior para isso, para poder colocar uma rede, como o Carlos falou, uma rede de a hora certa, no caso, para ter especialidades. No caso dele, ele tem que sair daqui, da região onde ele mora, para poder ser atendido em outro lugar. Não só ele, como os moradores que precisam sair daqui, principalmente os homens, que já é uma dificuldade boa e expressiva de não ir procurar saúde, e quando vai, não tem a especialidade que ele precisa passar aqui. Então, tem que procurar mais longe e acaba não indo. Diante de outras coisas também, a segurança, que acaba sendo crítica aqui para nós, o esporte, o lazer. Então, de uma certa forma, que seja olhado com carinho como está sendo. E você falou, né, até no começo aqui da tua fala, você falou que realmente não teve em outros anos esse olhar para nós. Então, eu quero pedir para o próximo orçamento que continue esse olhar de carinho e que todos sejam contemplados e beneficiados nas suas comunidades com o que precisa. Então, de certo fato, para a saúde, que a gente precisa aqui, pela lotação das UPAs, e tudo. E pela saúde, segurança e um todo. Esporte e lazer. Tá bom? Obrigada. Boa noite. Obrigado, Tuane. O pessoal me ajudou ali. Talvez seja João Carlos, mas não parece João aqui. De qualquer forma, o próximo inscrito é o Diego Boy. Mancada, hein, gente? Boa noite. E? Pode falar. Acabou a pilha? Tem que ter pilha, que eu falo um pouco. Boa noite. Pessoal, acho que é orgulho, né, e satisfação a gente poder ver que a nossa região vem se politizando, a gente poder ver diversas lideranças aqui participando. Eu acho que a única maneira de a gente transformar a região é a participação popular coletiva. É isso que, graças a Deus, nosso território vem fazendo, vem avançando, as lideranças vêm entendendo a importância dessa participação e a gente vê toda a evolução do nosso território. A gente vem aí junto com o Movimento Salve Periférico
buscando por diversas intervenções, melhorias, provocando o poder público para que realmente a nossa região avance. E isso só é possível graças à participação popular de todos vocês. Então a gente agradece já por isso. E uma pauta muito importante que a gente colocou aí foi a região do 12. O Mozo está aí. Cadê o Mozo? Sumiu? Foi embora, correu. Tá. Mas a região do 12 é uma região que é bem castigada, né? Assim como era a região aqui do Céu Jaçanã, um transtorno caótico, né? O trânsito aí. Aquela região do 12 também tem sofrido. E a gente colocou uma pauta importante. Então, os conselheiros aí que estão a votar essas pautas que a gente levou, que a gente trouxe, é muito importante que se tenha aprovação para que a gente possa conseguir transformar aquele território, assim como a gente transformou esse trecho aqui também do Céu Jaçanã. E nos demais aí, quero agradecer a todos. Acho que não tem mais ninguém aqui que vá falar, se apresentar, mas é muito importante a apresentação de vocês aqui, a participação. O Camilo, cadê o Camilo? Vem cá, Camilo, se apresentar então. Acho que é o nome dele que estava aqui, não? O Camilo está inscrito depois de você. Tá certo então. Combinado, pessoal. Uma excelente noite a todos. Parabéns, viu? Obrigado, Diego. Pessoal, tem o Camilo e tem aquele nome que a gente não conseguiu, que é, eu acho que é o João Carlos, pode ser. A senhora que falou que ele voltou. É isso? Alguém? É o Camilo? Então é o Camilo. Camilo, por favor. E tem um nome que a gente não conseguiu entender aqui, mas se quiser fazer uso da palavra, está à disposição. Camilo, eu vou deixar aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Jaçanã tem que sair na frente. A cidade Jaçanã-Tremembé está aqui tentando mudanças para 2025. E nós temos um caminho para todas as pessoas que começam lá embaixo. De 1 ano, 2 anos, 3 anos, nós temos que tentar fazer com que o esporte, a recreação, o lazer, entre nos nossos bairros. A gente acha que todos os espaços têm que ser preenchidos. Esses espaços têm que aparecer. E a nossa criançada, a nossa juventude, o nosso homem do amanhã tem um caminho através do esporte, através dos Jogos Olímpicos. Esse ano nós temos as Olimpíadas de Paris. Cada jovem, cada atleta está sonhando com essa vaga. E o Jaçanã-Tremembé tem que sair na frente. As nossas regiões aqui são carentes desta área. Essa área é fundamental. Essa área é fundamental. E não é caro. Não é caro. Nós temos algumas áreas aqui na região que possibilitaria a integração deste movimento. É um movimento para todos. Não é um movimento do jovem. É o movimento das meninas, é o movimento dos senhores, é o movimento das senhoras, é a integração da nossa sociedade. E é isso que a gente pede, prefeito regional do Jaçanã-Tremembé. Porque, para mim, é o prefeito da nossa cidade, Jaçanã-Tremembé. Futebol é sério. Toda criança vai aqui no Clube Guapira tentar ser um atleta do futebol. Nós temos aí a possibilidade do atletismo, nós temos aí a possibilidade de N esportes pela integração do Jaçanã na comunidade. Muito obrigado, boa noite a todos. Pode deixar. Obrigado, Camilo. Pessoal,
Com isso, a gente encerra os inscritos. Tem alguém ainda que queira falar, que não se sentiu contemplado? Não? Então vamos seguir. Eu vou chamar novamente o nosso subprefeito aqui ao palco, se ele quiser tecer algum comentário. Acho que foi mais elogioso do que crítica, mas se ficou alguma coisa por esclarecer, não há necessidade. Então tá bom. Eu também teve um rapaz, acho que foi o Carlos, que elogiou as mudanças no processo. Eu também espero, a gente procurou ouvir. É melhor fazer aqui que sai na gravação. Essa fórmula, essa nova fórmula desse processo, ele vai ser mantido assim agora? Isso. Sim, deve ser mantido assim nos próximos anos. Perfeito. Então essa que é a ideia. Vai ser muito bom mesmo para a gente poder trabalhar dentro dos conselhos também, né? Tá bom. Eu acho que a ideia é fortalecer também o conselho, os CPMs, e que esses conselhos eles sejam valorizados pela própria população, que ocupem esses espaços, valorizem. Não é o caso de vocês, mas tem subprefeituras que os conselheiros são um pouco ausentes, o pessoal não conhece. A gente fez audiência pública que não tinha nenhum conselheiro presente, né? Não me parece esse o caminho que a gente tem que seguir. Com essa valorização do espaço, com essas atribuições e valorização do CPM, eu acho que a tendência é a gente ter as vagas de conselho preenchidas e valorizadas. Espero que a gente siga por esse caminho. A princípio, essas mudanças vieram para ficar, né? A não ser que aconteça uma catástrofe, o negócio não dê certo, né? Mas vai ser assim daqui para frente, sim. Tá bom? Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês. Estamos aqui até quase 9 horas da noite. O auditório não está lotado, mas também não veio pouca gente, veio bastante gente. A gente tem esse tipo de evento todos os anos, no mês de abril. Coloquem nos seus calendários anuais, chamem seus colegas e o restante da população para participar. Seria legal a gente ter esse auditório cheio aqui no ano que vem. Tá? De qualquer forma, agradeço a participação e espero todos lá no Participe Mais, colocando suas propostas, votando, participando. E é isso. Obrigado também ao subprefeito. E com isso a gente vai encerrando essa audiência. Obrigado, boa noite, pessoal. Pessoal, um agradecimento às meninas aqui da Libras, o pessoal da televisão que filma, né? E toda a equipe que está aqui, que não aparece, que está nos bastidores aí. Obrigado. As canetas, as pranchetas e os formulários deixem comigo ou com a Bianca. Obrigado, pessoal.